Olá, continuando nossa conversa de consultório, o assunto ainda é idosos. Eu falei semana passada em um vídeo que iria dar continuidade a esse assunto, que ele é muito vasto. Nesse meio tempo eu postei um outro vídeo que faz parte da terapêutica de um consultório. Nós temos algo para resolver e nós vamos seguindo um caminho, trilhando um caminho, mas no meio dele nós vamos colocando outros detalhes, outras histórias, outras situações para que a gente consiga montar esse quebra-cabeça todo. Então eu postei um vídeo sobre o que eu não gosto em você, eu mudo em mim, porque faz parte, é importante a gente se trabalhar, se entender melhor, entender o outro melhor. Nós vivemos num mundo, numa atualidade muito complicada, e a gente vê todo dia isso, as notícias do jornal, em tudo. Todo mundo fala, o mundo está caótico, está esquisito. Tá, não sei, mas pode piorar? Pode melhorar? Claro que sim, depende de cada um de nós. Então nós temos que pensar nisso, analisar, analisar o outro, a situação. O idoso sempre foi visto até um tempo atrás como o sábio da família. E de repente, de uns 30, 40, 20 anos para cá, mudou, né? Novas leis foram feitas, a expectativa de vida mudou muito, né? Aumentou muito. É ótimo que fizeram leis de proteção à criança, ao adolescente e etc. Ótimo, maravilhoso. Mas de repente, as famílias, o próprio Estado, né, o governo, não se preparou para essa mudança que foi assim muito abrupta, muito radical. A expectativa de vida de um brasileiro veio de 55, hoje em dia em média de 74, 75, é óbvio que tem gente que vive muito mais que isso, é a expectativa de vida. Então nesses 20, 30 anos aí, tudo mudou, deu um salto quântico nessa história toda. E a gente vê então assim, que o idoso que era, né, o homem e a mulher mais velhos, né, eles eram vistos como os sábios da família. Atualmente, na maioria estão sendo vistos como um peso para a família, um peso para o Estado, um peso para tudo. E nem sempre são. Nós vemos isso. Muitos idosos se aposentam e continuam trabalhando, continuam ativos, porque precisam ajudar a família, precisam ajudar muitas vezes os próprios filhos. E de repente esses filhos, né, que vieram nesse miolo, tem filhos também que são os netos. Os filhos precisam trabalhar, estudar, correr para lá e para cá e deixam esses netos, as crianças com quem? Com os avós. E na maioria, eu digo maioria de verdade porque a gente vê estatística, a maioria dessas crianças não tem respeito pelos idosos. Não tem respeito. Eu acho válido essa mudança de lei, esse estatuto da criança, adolescente e tudo mais, maravilhoso. Mas faltou um item aí, respeito. Em alguns países, os idosos são respeitados como seres humanos. Né? Eles não são assim, eu sou sábio, eu mando, ordeno, todo mundo obedece. Não é assim. Eles são respeitados como pessoas. São respeitados. E hoje nós não temos, infelizmente, no nosso país esse respeito. E os idosos estão sendo assim, maltratados todos os dias, psicologicamente, moralmente e em muitos casos até fisicamente. A estatística mostra um grande número, um absurdo, e fora o que não aparece na estatística, infelizmente, né? Muitos idosos são maltratados e não vira caso de BO, de polícia, de nada, fica tudo oculto. Por quê? Porque faltou nesse miolo aquela condição do respeito que a gente tinha pelo idoso. Eu estou nessa situação e quando eu era criança era feito esse trabalho, você tem que respeitar o mais velho, tem que respeitar, ele está errado, não interessa, respeita e depois você vê o que faz. E essa geração atual, mais jovenzinha, já não tem esse ensinamento de respeitar o mais velho. Porém,
a terapêutica, né, é assim, o que vai acontecer com esses jovens, esses praticamente adultos e essas crianças de hoje? Eles vão ficar, vocês vão, né, crianças, jovens que estão assistindo, vocês vão ficar idosos, fatalmente. E como que você vai querer respeito dos jovens dessa nova época, se hoje não tem respeito pelo idoso? É complicado. Então a gente tem que começar a fazer um novo fim. Eu vou salvar o mundo? Provavelmente não. Mas se de repente, no final dessa história toda, dessa minha terapêutica toda, eu conseguir fazer com que uma ou duas pessoas mudem o seu ponto de vista, o seu modo de ver o idoso, sabendo que se tem 20, 15, 30 anos, 40, não importa, e que você caia na real que você vai se tornar um idoso, e que vai de repente ficar nas mesmas condições de que muita gente, não estou dizendo que é você em especial, mas muita gente que está me assistindo, vai assistir, está nessa condição de maltratar o idoso. E depois vai estar na situação. E daí como é que fica? É a lei do retorno. Provavelmente é assim que funciona. Então vamos trabalhar desde sempre, desde sempre. Eu não estou falando isso para vocês porque eu já estou na condição de idoso, eu tenho que... Não, eu sempre respeitei todo mundo. Eu respeito o idoso, eu respeito o jovem, eu respeito o ser humano. Todos, sem exceção. Mas eu sempre respeitei o idoso, que é o nosso assunto de hoje. Eu não pensava assim, um dia eu vou ficar idoso, então eu vou fazer esse trabalho para ter um retorno. Não, eu sempre respeitei porque eu sempre achei que o ser humano tem que ser respeitado, o idoso tem que ser respeitado. Tem muitos idosos aí que a gente vê com 65, 70, 80 anos que estão lúcidos, perfeitamente lúcidos, saudáveis fisicamente. Mas a grande maioria não está, eles já estão vendo, a mente já não funciona muito bem, muitos, né, já têm uma debilidade física muito grande, depende de um cuidador, de alguém, ou até da família. E daí são maltratados, por quê? Porque são um peso. Eles não são um peso. Eu sempre digo assim, não importa o que eu fiz da minha vida, eu agradeço ao meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, por eu estar aqui. Eles me deram a chance de estar aqui, eles te deram a chance de estar aí. E cabe a você fazer a tua vida, a tua existência, e respeitar o idoso, respeitar o jovem, respeitar todo ser humano. Mas, em princípio, respeita o idoso, porque ele já viveu, ele já passou, e ele merece uma condição de vida um pouco mais humana, pelo menos. Porque, de repente, esse jovem, né, não importa qual a idade, que está maltratando um idoso, seja parente, ou seja apenas como cuidador, ou seja na fila do banco, ou para atravessar a rua, né? A gente vê um idoso ali com a bengalinha tentando atravessar a rua e um jovenzinho num carrão acelerando, apressando. Para quê? Que fim leva a isso? Que benefício te traz isso? Nenhum. Muito pelo contrário. Pense nisso. Esse é o meu assunto de hoje e a gente vai continuar com esse assunto. Até já, pessoal.